vamos lá, galera, fazer a correção dessas questões aqui para vocês, tá? Calcule a resistência do circuito formado por 5 resistores de 25 kΩ, colocados todos em paralelo entre si, em série com 4 resistores de 8 kΩ colocados em paralelo. Então, ó, a gente tem aqui 5 resistores. São 5 resistores de 25 kΩ colocados em paralelo entre si. E esse conjunto é colocado com 4 resistores de 8 kΩ também colocados em paralelo, né? Como é que então ficaria a representação desse esqueminha aí? Vou colocar aqui para vocês, espera aí. Bom, então, a gente teria algo parecido com isso aqui, ó. São 5 resistores aqui, cada um de 25 kΩ colocado em paralelo. E esse conjunto foi colocado em série com 4 resistores, né? Tá aqui também, de 8 kΩ cada uma. Como é que a gente faz para calcular a resistência equivalente? O que é calcular a resistência equivalente? É trocar todos esses resistores por apenas um resistor, né? Então, primeiro a gente faz o seguinte, ó. Esses 5 resistores aqui que estão em paralelo, como é que a gente faz para transformar quando está em paralelo, calcular resistência equivalente? Como eles são iguais, é mole. Basta você pegar uma das resistências, que vale 25, e vai dividir pelo número de resistências. Aqui a gente tem 5 resistências. 25 dividido para 5 dá 5. Então aqui, na verdade, ó, é como se ficasse uma resistência de 25 kΩ. E aqui é a mesma coisa, ó. A gente tem 4 resistores em paralelo. Todos eles também têm a mesma resistência elétrica, que é de 8. Como é que a gente faz para transformar esses 4 em um só? Basta pegar uma das resistências, que é 8, e divide pelo número de resistências, que são 4. 8 dividido para 4 dá 2. Então aqui ficaria 2 kΩ. E agora, ó, no finalzinho aqui, esses dois resistores estão em série. Como é que se transforma resistência equivalente quando está em série? É só somar. Então, o que a gente está querendo calcular aqui, ó, que é a resistência equivalente, basta a gente pegar o valor 5 e somar com o valor 2. 5 mais 2 vai dar 7. Aí vai ficar kΩ. Resposta correta, letra D. Vejamos, ó, mais uma questãozinha. Um circuito elétrico é constituído por um resistor de 4 ohms e outro resistor de 2 ohms. Esse circuito é submetido a uma diferença de potencial de 12 volts. A corrente que passa pelos resistores é a mesma. Aí ele quer que a gente calcule a intensidade de corrente elétrica. Então a gente quer descobrir isso aqui, ó, a corrente elétrica. Como é que a gente iria esquematizar isso? São 2 resistores, um de 4 e outro de 2. Eles foram associados. Aí a princípio a gente não sabe se é em série ou em paralelo, mas aqui tem uma informação que a gente consegue responder isso. Como a corrente elétrica que passa nos dois é a mesma, eles só podem estar em série. Então como é que ficaria esquematizado assim? Ó? Ficaria uma coisa parecida com isso aqui, ó. Tá aí, ó, os dois resistores, um de 4 e o outro de 2, em série, tá? Ligados a um potencial elétrico de 12 volts, uma DDP de 12 volts. Esse tracinho maior representa o positivo e o tracinho menor representa o negativo. Então, quando fizer essa ligação, vai começar a circular uma corrente elétrica por aqui, um I. E a corrente elétrica sempre sai do positivo e vai para o negativo. E esse I que a gente quer descobrir. Então, para descobrir o I, primeiro a gente tem que calcular a resistência equivalente dessa associação. Como os dois resistores estão em série, é só você somar 4 mais 2. 4 mais 2 vai dar 6. Então, é como se, ao invés de terem 2 resistores, passaria a ter um só de 6. Como é que a gente vai fazer agora para descobrir a corrente elétrica? Aí a gente pode usar aquela fórmula, a equaçãozinha do U igual a REC, que é a resistência equivalente, vezes o I. Agora é só substituir. O U é 12 volts. A resistência equivalente é 6.
E o i é o que a gente quer encontrar. O 6 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então fica 12 dividido por 6 igual a i. E o i é o resultado dessa divisão aí. 12 dividido para 6 dá 2 amperes. Então, a gente descobriu aqui o valor da corrente elétrica que vai passar por essa associação aqui. Alternativa correta, letra D. Bom, questão número 3. A imagem abaixo ilustra a associação de resistores em um circuito misto. Considerando que todos os resistores possuem a mesma resistência R, então ó, todos eles aqui, ó, aqui a gente tem uma resistência R aqui, R aqui, R e R. Ele quer que a gente calcule a resistência equivalente da associação. Por que calcular a resistência equivalente? É trocar esses resistores 1, 2, 3, 4 em um só, tá? Como é que a gente vai fazer isso? A gente repara aqui o seguinte, deixa eu trocar aqui a caneta, que esses dois resistores aqui, ó, eles estão em paralelo. E o resultado dele fica em série com esse daqui. E o resultado disso depois fica em paralelo com esse outro aqui. Então vamos por etapas, né? Como é que a gente faria para transformar esses dois aqui em um só? Como eles são iguais e estão em paralelo, a resistência equivalente bastaria você pegar uma das resistências e dividir pelo número de resistências, que são 2, né? Aí o nosso circuito ia ficar assim, ó. Deixa eu botar aqui. Então é isso aqui que a gente tem, ó. Esse daqui é aquele ali primeiro, esse outro R aqui é esse daqui, e esse que tá faltando aqui é aquele ali, a substituição daquele R sobre 2. Então o circuito agora ficou assim. Aí agora a gente repara que esses dois resistores aqui, ó, eles estão em série. Como é que se calcula a resistência equivalente quando está em série? A gente tem que somar. Eu vou somar aqui no cantinho aqui, ó. Vai ficar... Opa, peraí. R mais R sobre 2. Então, para fazer isso aqui, tem que fazer a... Teria que tirar o MMC, né? Mas um jeito mais rapidinho aqui é só você fazer isso aqui, ó. Você joga ele para cá multiplicando. Então vai ficar 2 vezes R, 2R. Com mais R, vai dar 3R sobre 2. Então, é esses dois aqui, ó. Substituído por um só, vai valer 3R sobre 2, que vai virar isso aqui, ó. 3R sobre 2. E agora a gente vê que isso aqui, ó, ficou em paralelo. Quando está em paralelo, como é que a gente faz? Como são apenas 2, a gente pode usar uma regrinha chamada de regrinha do produto pela soma. Como é que a gente resolve isso? Vai ficar assim, ó. REC, que é resistência equivalente, igual. Em cima, a gente multiplica as resistências. Então vai ficar R, que multiplica 3R sobre 2. E embaixo, a gente soma. R... Opa, peraí. Aqui é 3R sobre 2. E embaixo, a gente soma. R mais 3R sobre 2. Então aqui vai ficar assim, ó. REC igual. A parte de cima, R vezes 3R vai dar 3R ao quadrado. 3R ao quadrado sobre 2. Dividido, aí a parte de baixo, aquele mesmo lance que a gente fez ali, ó. Vai pegar aqui 2, vai multiplicar aqui. 2 vezes R, 2R. Com mais 3 vai dar 5R. 5R sobre 2. Ó, como aqui o denominador é igual, a gente pode cortar os denominadores. Ó, a gente pode cortar esse 2 com esse 2 e pode cortar também, ó, um R de cima com um R de baixo. Então vai ficar assim, ó. REC igual. Aí o que ficou na verdade? Em cima ali sobrou 3R
sobre, embaixo faltou só o 5. 3R sobre 5. Então essa é a resistência equivalente a 3R sobre 5. Alternativa correta, letra C. Bom, olha só essa questão número 4. Durante uma aula de eletricidade, um professor analisou um circuito elétrico composto por baterias de tensão constante igual a 12 volts e 4 resistores R de 10 ohms, conforme indicado no esquema. Bom, e aqui em cima a gente tem aqui o esquema do desenho já pronto aqui, né? Então, cada resistência mede 10 ohms. Então, aqui tem 10. Aqui tem 10. E aqui também. 10. E aqui 10. Então, a questão quer que a gente calcule, determine em amperes a corrente elétrica que se estabelece no circuito. Então, ó, por aqui vai circular uma corrente elétrica e é o que a gente quer descobrir. Para calcular o valor desse I, lembrando aqui que a tensão elétrica ele deu, tá? A tensão elétrica é de 12 volts. É a diferença de potencial, tá? Aqui eu já adiantei aqui um esquema, mas olha só como é que aconteceu aquilo ali. Esses resistores aqui de cima, eles estão em série, tá? Como é que se calcula a resistência equivalente quando está em série? Soma. Então 10 mais 10 vai dar 20. Então vai virar uma resistência só de 20, que é essa daqui, ó. Esses dois aqui estão em paralelo, porque ó, o fio dividiu. Quando está em paralelo, e como são iguais, basta pegar uma das resistências, que é 10, e divide pelo número de resistências, que são 2. 10 dividido por 2 dá 5. Que é essa resistência aqui agora, ó, de 5. E aí reparem que essa de 20 aqui e aquela de 5, elas agora estão em paralelo. Que ó, o fio aqui se dividiu. E como está em paralelo, de novo, como é que se calcula a resistência equivalente? Como elas são diferentes, aí a gente vai calcular assim, ó. REC. A gente vai usar aquela regrinha do produto pela soma. Como assim? Em cima multiplica as resistências. 20 vezes 5. E embaixo a gente soma. 20 mais 5. Então aqui vai ficar REC igual 20 vezes 5 dá 100. 20 mais 5 dá 25. Dividindo 100 por 25 vai dar 4 ohms. Pronto, a gente tem a resistência equivalente, tá? Total, ou seja, todas aquelas 4 resistências ali pode ser substituída por uma só de 4 ohms. Como é que a gente agora vai calcular o valor da corrente elétrica, que é o que a gente queria? Aí é só a gente usar aquela relação de novo. U igual a REC vezes I. Aí agora é só substituir. O U a gente tem, que é 12. A resistência equivalente a gente tem, que é 4. E o I é o que a gente quer descobrir. Então aqui vai ficar I igual a 12 sobre 4. 12 dividido para 4 vai dar 3 amperes, que é a unidade de medida de corrente elétrica. Então ficaria assim. Nessa questão número 5, considere 3 resistores, R1 de 12 ohms, R2 igual a 6 ohms e R3 igual a 4 ohms. São associados conforme a figura abaixo. A razão entre as resistências equivalentes da associação 1 e da associação 2 é... Então, a gente tem que calcular as resistências equivalentes dessa associação 1 aqui, da associação 2 e calcular a razão, dividir uma pela outra. Então, vamos lá. O R1 aqui vale 12. 12. O R2 vale 6. E o R3 vale 4. Nessa primeira associação, eles estão em série, porque ó, só tem um caminho aqui para se seguir. Quando está em série, a resistência equivalente é só a gente somar. Então aqui eu vou ter REC
Vou chamar de REC1, tá? Porque é da associação 1. Aí é só somar. 12 com mais 4, 12, 6 mais 4, 10 com mais 12, 22. Então aqui vai dar 22 ohms, tá? Então aí se fica assim. Agora aqui, na outra associação aqui, o R1 continua valendo 12. O R2 vale 6. E o R3 vale 4. Só que agora essa associação aqui está em paralelo. Ela está em paralelo e são valores diferentes. Aí aqui já é outra regrinha para se calcular a resistência equivalente. Qual é a outra regrinha que tem aqui? É aquela que a gente faz assim, ó, peraí. 1 sobre REC igual a 1 sobre a primeira resistência, que vale 12, mais 1 sobre a segunda resistência, que vale 6, mais 1 sobre a terceira resistência, que vale 4. E agora, como é que se resolve isso aqui? Aí tem que tirar o M e o C daqueles números ali, né? Que ali são frações com denominadores diferentes. É só procurar um múltiplo comum para eles, tá? Aqui, por exemplo, o número 12, dá para dividir todos eles por o 12 por todos eles. Então, 12 dividido por 12 dá 1. E 1 vezes 1 aqui em cima dá 1. Mais 12 dividido por 6 dá 2. Aí jogo 2 para lá multiplicando. 2 vezes 1, 2. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 1 dá 3. Aí aqui é só continuar agora, ó. 1 sobre REC igual 1 mais 2 mais 3 dá 6 sobre 12. Aí aqui teria que multiplicar cruzado, né? Ou melhor fazer o seguinte, ó. É só você inverte, tá vendo esse primeiro lado aqui? É 1 sobre REC, escreve ao contrário. Deixa eu arrumar aqui. REC sobre 1, que aí não precisa colocar o sobre 1. E também inverte o outro lado. Vai ficar 12 sobre 6. 12 sobre 6 dá 2. Então isso aqui, ó, é o nosso REC 2. Agora é só dividir um pelo outro, que ele quer que a gente calcule a razão. Então, e é na ordem que ele deu aqui, ó. É a associação 1 pela associação 2. A associação 1 era 22, dividido pela associação 2, que é 2. 22 dividido por 2 vai dar 11. Essa é a razão entre as duas, a resistência equivalente das duas associações. Alternativa correta, letra E. Bom, questão número 6. No circuito, cada resistência é igual a 1 kΩ e o gerador é uma pilha de 1,5 volts. A corrente total estabelecida pelo gerador é... Então aqui, ó, a gente tem um gerador de 1,5 volts, é a diferença de potencial dessa associação. Como ele está ligado num circuito fechado, vai começar a passar aquela corrente elétrica aqui que a gente já sabe, que é o I. A questão é descobrir o valor desse I aqui. E aqui a gente tem 5 resistências, cada uma valendo 1 kΩ. Então, ó, todas elas têm o mesmo valor de 1 kΩ. E nós já fizemos uma questão parecida com essa, né? Para calcular a corrente elétrica. Para calcular a corrente elétrica, o que a gente vai ter que fazer? Transformar todos esses resistores em um só. Então, reparem o seguinte, olha só. Esses dois resistores aqui, eles estão em série. Por que eles estão em série? Porque eles estão ligados por um único fio, né? E em série, como é que se transforma esses dois em um só? É só somar. Então, a gente vai pegar 1 mais 1 vai dar 2. 2
quilo-ohms, tá? E a mesma coisa acontece aqui embaixo, ó. Esses dois resistores também estão em série. Tem que somar, somando vai dar também 2 quilo-ohms. Aí ficaram 3 resistores agora. 1, 2, 3. E agora eles estão em paralelo. Então, se a gente fosse desenhar um novo circuito, ele ficaria mais ou menos assim, ó. Esse aqui no meio é esse aqui, ó, que continua a mesma coisa. E esses dois, e o de cima e o de baixo, passou a ter aqui, ó, 2 quilo-ohms. E aqui embaixo também, ó, 2 quilo-ohms. E o que acontece? Esses três agora, eles estão em paralelo. Como eles estão em paralelo e são de valores diferentes, a gente vai ter que fazer uma continha parecida com o que foi feito aqui, ó. Nessa questãozinha, nessa partezinha daqui, ó. Então, como é que isso vai ficar aqui? Vamos voltar para cá. Vai ficar desse jeito aqui, ó. 1 sobre REC igual a 1 sobre aquela primeira resistência lá, que é 2. Mais 1 de novo, sempre 1 em cima, e a resistência do meio, que também vale 1. Mais 1 de novo, sobre a resistência lá de baixo, que de novo é 2. Então, aqui é só fazer essa conta. Vai ficar 1 sobre REC. O MMC aqui agora vai ser 2. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Mais 2 dividido por 1. Eita, peraí. 2 dividido por 1 dá 2. E multiplica lá em cima, vai dar 2. E 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Então, mais 1. Então, vai ficar 1 sobre REC igual. Aí soma a parte de cima. 1 mais 2 mais 1 dá 4. Dividido por 2. Aí, de novo aqui, ó. Como é que a gente vai resolver isso? Inverte o primeiro lado. Vai ficar REC sobre 1. Só que aí tem que inverter o outro lado também. Vai ficar 2 sobre 4. 2 dividido para 4 dá 0,5 quilo-ohms, tá? Então, essa é a resistência equivalente. Como é que a gente vai fazer agora para descobrir o valor da corrente elétrica? Vamos usar aquela relação do U igual a REC vezes I. O U a gente tem, que é 1,5, igual a resistência equivalente, que é esse valor aqui, ó, 0,5 quilo-ohms. Só que esse quilo, galera, significa 10 elevado a 3, é 1000. Então, na verdade, é 0,5 vezes 1000, que vai dar 500 aqui, ó. 500 vezes I. Então, só jogar o 500 para o outro lado, vai ficar I igual a 1,5 dividido por 500. 500 para facilitar é 1,5. 500 para facilitar, vou escrever assim, ó. Peraí. Botar como sendo 5 vezes 10 elevado a 2. Que aí fica mais fácil para dividir. 0,5 dividido por 5 dá 0,3. Aí esse 10 que está aqui embaixo, positivo, com o expoente positivo, você joga ele para cima, ele vai negativo assim, ó, menos 3. Vou tentar aqui melhorar isso aqui. Vai ficar menos 3. Aí, para dar uma das opções lá, que tá ali, vou passar a vírgula uma casinha para a direita. Então, vai ficar 3 vezes 10.
E aqui não é 3 não, né? Que era 2, perdão, ó. Menos 2. Andei com a vírgula uma casinha para a direita, o expoente vai diminuir 1. Então vai para 10 elevado a menos 3 amperes. Só que esse 10 a menos 3 é a mesma coisa do que miliampere. Então, na verdade, aqui a opção correta seria a letra C. Bom, vamos lá, gente. Ó. O valor de cada resistor no circuito representado no esquema a seguir é de 6 ohms. Então, todas essas resistências aqui valem 6 ohms, tá? A resistência equivalente entre os terminais X e Y é igual a... Então, a gente tem que transformar todos esses resistores em um só. Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Esses 3 resistores aqui, eles estão em série, porque é o mesmo fio que liga um ao outro. Como é que se calcula a resistência equivalente quando está em série? É só somar a primeira resistência com a segunda e com a terceira, né? Então, se cada uma vale 6, 6 mais 6 mais 6 vai dar 18. Então, esses 3 resistores poderiam ser substituídos por um só de 18. A mesma coisa acontece aqui, ó, só que aqui eu tenho 2 resistências, né? Como elas estão em série, é só somar também. 6 mais 6 vai dar 12. E aqui no finalzinho também, ó. Essas 2 resistências também estão em série, porque é o mesmo fio que liga um ao outro. Então, somar 6 mais 6 vai dar 12 ohms. E, ó, esse aqui vale 6. Não deu pra gente mexer com ele ainda. E do outro lado aqui também vale 6, ó. Não deu pra gente ainda mexer com eles. Como é que vai ficar nosso esquema, então? Vai ficar uma coisa assim, ó. Diminuir aqui um pouquinho. Pronto. Então, ó, esse 18 aqui é aquele 18 ali. Esses de 6 aqui são aqueles que estão na lateral. E aqui a gente calculou, ó. Aqui dá 12. E esse aqui é aquele último ali de baixo que é de 12. Aí reparem que esses dois aqui, ó, eles estão em paralelo. Por quê? Porque o fio ele se dividiu, né? Não é o mesmo fio que liga um ao outro. Como é que se calcula a resistência equivalente quando tem 2 resistores iguais em paralelo? Você tem que pegar uma das resistências, que vale 12, e dividir pelo número de resistências, que são 2. 12 dividido por 2 dá 6. Então, olhando para esse novo esquema aqui, ó, é esse resistor aqui, ó, de 6, ó. E olha só como é que ele ficou com esses outros dois aqui, ó. Eles ficaram em série. Em série é só somar. 6 mais 6 mais 6 vai dar 18. Que é esse resistor aqui embaixo aqui agora, ó. 18 ohms, que ficou em paralelo com aquele de cima ali, ó. E quando está em paralelo e são iguais, como é que se calcula a resistência equivalente? Basta pegar uma das resistências e dividir pelo número de resistências, que são 2. Então aqui o REC final vai ser 18 dividido por 2, que vai dar 9 ohms. Ali eu já vi que as opções, como eu modifiquei essa questão aqui, na hora de colocar ali as opções, eu acho que eu multipliquei por 10 sem querer, tá? Então a resposta certa era para ser letra E, ignore esse 0 a mais ali, tá? Então é 9 ohms. Bom, na questão 8, um resistor de 10 ohms, na qual flui uma corrente elétrica de 3 amperes, está associado em paralelo com outro resistor. Sendo a corrente elétrica total na associação igual a 4,5 amperes, o valor do segundo resistor é... Então, ó, ele disse que nesse resistor de 10 aqui, está passando uma corrente elétrica de 3 amperes e ele está em paralelo com outro resistor, que a gente não sabe qual é a resistência, mas ele disse que a corrente total da associação é de 4,5 amperes. O que vai acontecer com essa corrente de 4,5 amperes? Quando chegar nesse ponto aqui, que é um nó, ela vai se dividir. Uma parte vai lá para cima, que vai ser de 3 amperes, que a questão disse, e a outra parte vai vir para cá, ó. Se a corrente total é 4,5, 3 foi lá para cima, significa que 1,5 amperes vai passar por esse segundo resistor aqui.
tá? Bom, em paralelo, o que que eles têm em comum? A DDP. O que que é DDP? É aquele U. O U daqui é o mesmo U daqui, ó. Então, o U de um vai ser igual o U do outro resistor. E como é que se calcula o U? É a resistência vezes a corrente. Igual o U do outro lado também vai ser a outra resistência também vezes a corrente. Oh, então, o R1 eu estou considerando aquele cara ali, ó, que vale 10. Vezes a corrente que está passando por ele, que é 3. Igual o outro. A resistência a gente não sabe, mas sabemos a corrente elétrica, que é 1,5. Então aqui 10 vezes 3 vai dar 30. E aquele 1,5 vem para cá dividindo, ó. Dividido por 1,5 é igual a R. Então o R que a gente está querendo descobrir é o valor dessa divisão aí. E 30 dividido por 1,5 vai dar 20. 20 ohms. Pronto. Então com isso a gente calculou a resistência, o valor daquela segunda resistência ali. Letra C. Na questão 9, considere os valores indicados no esquema a seguir e que representa uma associação de resistores. O resistor equivalente dessa associação em ohms é igual a... Então, aqui a gente não tem os valores das resistências, porque se tivesse o valor das resistências, era só somar o valor do R1, R2 e R3. A gente tem aqui embaixo, ó, o valor da tensão elétrica de cada um dos resistores. Como eles estão em série, a DDP, a tensão elétrica total também é a soma dessas DDPs ali, ó. Então vai ficar 6 mais 4 mais 10. Somando essas DDPs vai dar 20 volts. A corrente elétrica da associação ele deu, tá aqui, ó. Esse 0,20 amperes aqui, que é a mesma coisa aqui, 0,2 amperes. A questão que é que a gente calcule a resistência equivalente, que é o REC. Então, como é que a gente vai calcular a resistência equivalente? Aí, nesse caso aqui, a gente pode usar aquela relação do U igual a REC vezes I. O U a gente tem, que é 20. O REC é o que eu quero calcular. E o I a gente tem, né? Que é de 0,2. É só pegar o 0,2 que está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Então aqui vai ficar REC igual a 20 dividido por 0,2. 20 dividido por 0,2 vai dar 100. 100 ohms. Então pronto, a gente calculou a resistência equivalente. 100 ohms, alternativa correta, letra A. Ó, número 10. Qual a resistência equivalente entre os pontos A e B da associação a seguir? Que é essa associação aqui, ó. Então, essa aqui é bem facinho da gente fazer, né? A gente vê o seguinte, que esses dois resistores, eles estão em paralelo, né? Como estão em paralelo e são só dois e são diferentes, a gente pode usar aquela regrinha do produto pela soma, como em cima a gente multiplica as resistências, 60 é 30 vezes 60, e embaixo a gente soma 30, deixa eu arrumar esse 3 aqui, 30 mais 60. Então, ó, aqui em cima, 30 vezes 60 vai dar 1.800. 30 mais 60 vai dar 90. Simplifica um zero. 180 dividido por 9 vai dar 20.
Aí repare que esse daqui, ó, então esses dois vai virar um só de 20. E ele ficaria em série com aquele outro que sobrou ali, ó. Com esse de 40 aqui, ó. Aí como fica em série no final, a resistência equivalente, que é o REC, é só a gente somar. 20 mais 40. 20 mais 40, 60. Não deu nenhuma das opções, por quê? Porque essa questão eu mudei e modifiquei, e na hora das opções eu esqueci de mudar, certamente eu esqueci de mudar, tá? Então é só alterar uma delas aí, ó. Coloca, por exemplo, a letra D aqui, ó, como sendo 60, tá? Então aí aqui a alternativa correta ficaria a letra D. Ó, essa número 11 é a mesma coisa da questão que a gente acabou de fazer. Qual a resistência equivalente da associação a seguir, né? Então aí aqui a gente vê, eu tenho esses dois resistores aqui em paralelo e o resultado fica em série com esse outro de 10 aqui. Então esses dois que estão em paralelo, como são iguais, tem aquele atalho para a gente poder resolver, né? Basta você pegar uma das resistências, que é 10, e divide pelo número de resistências, que são 2. 10 dividido por 2, 5. Aí esse fica em série com esse outro aqui de 10, ó. E quando está em série é só a gente somar. Então aqui vai ficar resistência equivalente igual a 5 mais 10. 5 mais 10, 15 ohms. Pronto, alternativa correta, letra E. Bom, e essa última questão, número 12. Dois resistores R1 de 40 e R2 de 60 ohms são associados em paralelo e a associação é aplicada a uma DDP de 120 volts. Qual a intensidade de corrente elétrica na associação? Então, o esquema do desenho ficaria algo parecido assim, ó. Os dois aqui estão em paralelo, estão ligados numa DDP de 120 volts. Vai começar a circular uma corrente elétrica ali, né? Aqui, ó. E a questão é descobrir justamente o valor dessa corrente elétrica. Então, para fazer isso, primeiro a gente tem que trocar esses dois resistores aqui que estão em paralelo em um só. Usando aquela regra, como são diferentes, né? A gente vai usar aquela regrinha do produto pela soma. Como é que é a regrinha do produto pela soma? Em cima a gente multiplica 40 vezes 60 e embaixo a gente soma 40 mais 60. Então vai ficar REC igual 40 vezes 60 dá 2.400. 40 mais 60 dá 100. Simplifica os zeros, né? Ficou 24 dividido por 1, que vai dar 24. Então 24 ohms. Pronto, isso aqui é a resistência equivalente. Aqueles dois resistores ali pode ser trocado por um só de 24. E agora para calcular a corrente elétrica, aí a gente usa aquela relação do U igual a R, que aqui no caso vai ficar REC, vezes I. O valor do U é 120. A resistência equivalente é o que a gente acabou de calcular, que é 24, dividido por I. Então aqui vai ficar 120 dividido por 24 igual a I. Bom, e para finalizar, só dividir isso aí, né? Então vai ficar
I igual 120 dividido por 24 vai dar 5 amperes, tá? De novo, não vai dar uma das opções ali, por quê? Porque essa questão aqui eu dei uma modificada nela e esqueci de mudar aqui nas opções, tá? Então, sei lá, pode colocar aqui como se fosse letra C, tá? Mas enfim, o que vale é o cálculo aqui, tá? Então essa é a corrente elétrica. Então, mais uma vez, a gente calculou ali a resistência equivalente. Como está em paralelo e são diferentes, a gente usou a regrinha do produto pela soma. E depois a gente usou essa equação geral aqui, tá bom? É isso, gente. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, tá bom?